Agrofag no ar, muito bom dia. Hoje, 15 de outubro de 2023, e você é nosso convidado para acompanhar as reportagens sobre o campo. Professor Celso, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo bem? Já aproveito esse dia tão marcante, Dia dos Professores, para te desejar os parabéns, professor. Muito obrigado, Daniela. Parabéns a todos os professores que nos assistem, né? E ser professor é mais que uma arte, é um amor à profissão. E a gente aqui do Agrofag quer aproveitar esse dia tão importante para deixar a nossa homenagem a todos os professores e dizer muito obrigado. Obrigada pela dedicação, pelo carinho, pelo cuidado, pela paciência e por todos os ensinamentos compartilhados em todas as etapas das nossas vidas. Parabéns, professores! E hoje no programa vamos te mostrar. Na sexta reportagem da série sobre saúde do solo, você vai ver como é fundamental o manejo adequado dos terraços. No estúdio, especialistas comentam sobre os conteúdos da série e ressaltam a importância do engenheiro agrônomo para o agronegócio brasileiro. Agricultores de todo o Brasil perguntam onde adquirir ramas da mandioca que pode ser frita sem cozinhar. O Agrofag responde. No Agrocast Fag, o assunto é o controle de nematóides e o prejuízo que essa praga pode causar. Na Fazenda Escola tem aplicação a lanço de cloreto de potássio. E vamos mostrar uma plantação de amoras, onde a colheita é feita manualmente e a fruta pode ser opção para um delicioso sorvete. Fique conosco, o Agrofag está só no início. A gente sempre gosta de mostrar aqui no Agrofag reportagens sobre diversificação de cultivos na nossa região. Isso prova a capacidade e a criatividade dos produtores que apostam em culturas que podem gerar renda no campo. Hoje, nós vamos ver que em Cafelândia, a família Fávero transformou uma pequena plantação de amoras em um negócio promissor. A nossa equipe foi até lá para saber mais sobre o manejo dessas frutas e ainda acompanhar o preparo de uma receita de sorvete, perfeita para fazer no domingo com a família. Dá uma olhada. Na propriedade da família Fávero, em Cafelândia, no oeste do Paraná, os pés de amora já estão carregados e os frutos avermelhados já começaram a tomar conta do pomar. O primeiro plantio foi em 2018, com apenas 5 pés de amoras. Hoje, já são mais de 20 pés e a expectativa é de aumentar para os próximos anos. A variedade predominante é a portuguesa, que teve uma boa adaptação na região. Atualmente estamos com 22 pés de amora portuguesa, variedade portuguesa, e mais 2 carreiras de amora tupi. O bom da amora portuguesa é que ela é altamente adaptável à nossa região. Ela aqui, ó, você tendo manejo todo ano, ali ele tem uma alta carga produtiva, pouco suscetível a doenças e pragas. Ele praticamente como se fosse uma planta nativa da nossa região. A amora é uma planta de vida longa, que não precisa ser plantada todo ano. A produção acontece entre setembro e outubro, e de acordo com o Mateu, para se obter bons resultados, são necessários alguns cuidados, principalmente com o manejo. O ano passado foi coletado em torno de 1,5 toneladas, mas foi perdido algum para chuva já. Faz já quase 20 dias já que foi colhido, já estamos com 500 quilos já colhidos. Então a produtividade é alta, mas o cuidado não é só durante 2 meses, é todo um ano inteiro de cuidado com adubação, podas e todo o controle dos arredores. O processo da colheita é manual, uma a uma. Cada amora pesa em média 5 gramas. E o que começou apenas como um cultivo para o consumo da família, hoje também é um negócio. Hoje nós estamos com um contrato de merenda escolar, que seria o nosso principal comprador, né? O município compra para a merenda escolar. Cascavel, que seria uma grande cidade metrópole, compra bastante in natura. Temos uma agroindústria que faz o processamento do congelado e vendemos o produto congelado em si, in natura, a fruta, assim, não a polpa, a fruta. E, então que a gente consegue comercializar por mais tempo, que não é conseguido comercializar em fresco, in natura. No auge da temporada da colheita, Mateu e Dona Edna celebram a tradição de colher as amoras diretamente do pé, sujando as mãos e relembrando a infância.
Após a colheita da amora aqui na propriedade da família Fávaro, agora estamos aqui na agroindústria para a gente fazer uma receita especial. E quem vai preparar essa receita especial para refrescar o calor é a dona Edna. Tudo bem, dona Edna? Seja bem-vindo aqui ao Agrofag. Tudo bem, obrigada. Fala um pouquinho para a gente então dessa receita de hoje. Então, a gente vai fazer um sorvete de amora, né? Que é a nossa época, né? De amoras agora. E a gente vai utilizar a amora congelada, para ele ficar mais puro e natural, né? Então eu vou fazer uma porção apenas, né? Mas você pode usar meio quilo para a família toda. Então, para uma porção eu vou usar uma colher de leite em pó, uma colher de mel e 200 gramas de iogurte grego tradicional. Eu vou colocar 150 gramas de amoras congeladas no seu processador e vou bater. Quando ela ficar assim, em forma de pó, é quando eu vou adicionar os ingredientes. Só para falar o primeiro ingrediente. Mel. Uma colher de mel, mas vai a gosto o mel. Eu coloco um pouquinho a mais, 1,5 colher mais ou menos, que aqui o pessoal gosta de doce. Uma colher de leite em pó. Iogurte grego, vou bater novamente. Aí ele misturou tudo. Aí é quando eu levo, você coloca numa travessa e leva ao congelador. Assim que você levou no congelador, quanto tempo aproximadamente? Ficou umas 4 horas, ele ficou nessa consistência, né? Em forma de sorvete puro, com pedaços de amora. Aí é só servir para criança, que é natural, 100% natural. Fica com uns pedacinhos de amora. É uma receita prática, né? Rápida E saudável. e saudável. Maravilhosa. E aí você sente os pedacinhos aqui, né? Da amora. Da amora. Nossa, que delícia, né? A gente consegue ver aí a criatividade da agricultura familiar, né, professor? Isso é muito importante, né, Antônia? A gente sempre mostrou aqui no programa várias atividades da agricultura familiar, né? Essa é mais uma, né? O importante é ter foco naquilo que faz, certo? Criar a demanda para aquele produto que você está criando. Importante também, né, é destacar o sistema Senar, né, que ajuda muito, e o IDR Paraná. Esses consultores dão muito apoio, né, Antônia, para esses pequenos agricultores. Isso mesmo. E falando nisso, é hora da gente conversar com os nossos amigos agricultores de todo o país agora. Vamos lá. Vamos lá. Na semana passada, nós exibimos uma reportagem sobre uma mandioca que pode ser levada para a frigideira sem cozinhar antes. E nós transformamos o material em um vídeo de 1 minuto que foi publicado nas nossas redes sociais e gerou milhares de visualizações. Confere aí. Entre os 13 mil pés de mandioca plantados aqui na propriedade do seu Jair e dona Hilda, uma variedade vem chamando a atenção e ganhando destaque pela praticidade. Isso porque ela pode ser frita sem antes passar pelo tradicional processo de cozimento. Mas qual a diferença entre essa mandioca e as demais cultivadas pelo casal aqui na propriedade? Seu Jair explica. Ela sempre da rama mais fina, a folha, como estão vendo aqui, é um pouco mais diferente, mais estreita, amareladinha. Essa é a de fritar. E é claro que não podíamos deixar de conferir de perto as vantagens dessa mandioca. É hora de ir para a cozinha. Dona Hilda coloca óleo na panela e leva para o fogo. Em seguida, acrescenta os pedaços de mandioca para fritar. Bacana, né? E professor, além do número de visualizações, o que chamou a atenção foi o interesse dos agricultores de todas as regiões do Brasil para saber mais sobre essa mandioca IPR Upira. A gente recebeu várias mensagens e vamos destacar algumas delas aqui. Olha só, o que a Cirlei
da Rosa Pires, que é lá de Primavera do Leste, no Mato Grosso, mandou pra gente. Ela quer saber se o seu Jair vende as mudas, né? Além dela, Paulo Sérgio Ribeiro perguntou como é o procedimento para adquirir as ramas. E também o Diego Alisson. Quantos meses para colher essa mandioca? Então, quem traz essas respostas é o pesquisador do IDR Paraná, Mário Takashi, que inclusive participou da criação dessa cultivar. Acompanhe o que ele diz. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Agrofag. Então, a IDR Upira é uma variedade de mesa e ela já está há um certo tempo no mercado e normalmente aqui no nosso estado, no Paraná, nós temos um período de plantio que vai de mais ou menos de final de maio até final de setembro, né? Então praticamente a nossa janela de plantio está encerrada, né? Então com isso, para esse ano pelo menos, nós não vamos ter mais material de plantio para distribuição, né? Teríamos que os interessados teriam que entrar em contato no início do inverno para que a gente possa combinar alguma maneira de estar enviando esse material, né? Ou o interessado em buscar nas nossas estações, né? No caso, eu poderia estar entrando em contato pelo nosso site, né? Que é idrparaná, @pr.gov.br, ou no nosso telefone, que é o 44, aqui do nosso polo de pesquisa de Paranaguaí, que é 44, né, novamente, 3423 1157. Normalmente, essas variedades para mesa, para consumo, né, conhecida como macaxeira, aipim, dependendo da região do país, ela normalmente é colhida mais cedo, né? Mais cedo eu digo menos de um ano. Então, essa variedade ela tem essa vantagem, né? Você pode estar efetuando a colheita até com 2 anos de idade, até 3 anos, como foi o caso de algumas vezes, e mesmo assim ela mantém a maciez, né? Então, isso é uma característica diferenciada que ela tem. Obrigada, Mário. E outra dica para quem pretende cultivar essa variedade de mandioca é procurar agricultores que já plantam e adquirir as ramas diretamente com eles. Bom, e a gente quer agradecer a todos que nos acompanham nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no YouTube. E nessa semana, aliás, nós tivemos um motivo para comemorar. Agora são 100 mil pessoas nos seguindo no Instagram, olha só, é muita responsabilidade, né, professor Celso? Muita responsabilidade, muito importante, né? E também para nós, né, Antoniera, esses conteúdos, né, que a gente produz, né, conteúdos técnicos, né, a gente tem que estudar muito, trabalhar muito, né? Isso nos provoca, né, a fazer novas reportagens e temos que ser muito criterioso, né, e muito cuidadoso no que a gente faz, né? E o alcance que está tendo essas reportagens, né? Muito interessante. Realmente, sempre nos atualizando, né? Correto. E a adubação da terra é uma etapa fundamental para o plantio da soja. E a aplicação de cloreto de potássio a lanço é uma opção. Na cultura da soja, o potássio é o segundo nutriente mais requerido pela planta, ficando atrás apenas do nitrogênio. Estimativas da Embrapa apontam que para cada tonelada de grão de soja produzido, há extração de quase 40 quilos de potássio pela planta. A fim de evitar perdas de potássio por lixiviação e problemas de efeito salino na germinação das plantas, a recomendação dos manuais de adubação é que parte do fertilizante seja aplicada no sulco de plantio e parte em cobertura. A dose máxima de óxido de potássio adicionado por sulco de plantio não deve ultrapassar 45 a 50 kg por hectare. O restante do potássio deve ser aplicado em cobertura antes ou após a semeadura e pode ser parcelado em mais de uma vez, dependendo da necessidade total e das condições de solo. A aplicação de cloreto de potássio a lanço em pré-semeadura é uma boa opção de manejo de adubação, principalmente pensando em eficiência operacional, e é utilizado por grande parte dos produtores. Aqui na Fazenda Escola está sendo feito esse manejo e os estagiários do curso de agronomia estão participando. A atividade está sendo feita com um distribuidor de fertilizante e os alunos aprendem a regular o equipamento e como ele funciona, além de participar de todo o processo e acompanhar as aplicações. Não deixem de acompanhar @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Valeu, Isa!
Nos dias 25 e 26 de outubro, será realizado em São Paulo o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. São esperados cerca de 3.000 participantes no evento, que tem como tema principal dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade. Agora eu vou conversar com a embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que representa a região sul do país, a Edneia Becker, que está na cidade de Boa Ventura do São Roque, região central do Paraná, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse congresso e a participação das mulheres aqui da região sul, que tem muito conhecimento, cada vez mais buscando aí a atuação dentro das propriedades, cada vez mais priorizando também a ação das mulheres, né? Seja bem-vinda, Edneia. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar aqui sobre a participação das mulheres e da importância que o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio tem no cenário nacional. O Congresso, ele tem como objetivo trazer conhecimento, conexões, né, para todas as mulheres. E eu estou muito honrada de poder estar representando as mulheres aqui da região sul, que são mulheres muito batalhadoras, não, assim como de todas as demais regiões, mas eu quero levar, e o que eu busco levar para as mulheres, o pessoal do Congresso Nacional, é esse olhar que as mulheres têm. Nós, mulheres, temos esse sentimento maternal, essa visão de estar cuidando, às vezes, da criança e cuidando de outros afazeres. Então, quando a gente transfere esse nosso olhar para a propriedade rural, né, a gente tem uma visão panorâmica das coisas que estão acontecendo. Então, a gente consegue estar melhorando vários aspectos dentro da propriedade, desde a parte de produtividade, sustentabilidade, gestão de pessoas. Então, todo esse olhar e todas essas observações, pontuações que a gente faz, ela só vem estar agregando para a propriedade ela prosperar cada vez mais. E, novamente, o Congresso ele é muito importante porque ele traz à tona, né, todas as nossas necessidades, porque lá nós, mulheres, temos voz e vez de levar o que a gente quer saber, do que a gente precisa que as empresas estejam nos oferecendo. Então, isso é extremamente importante para o desenvolvimento de todos, no geral, assim. Com certeza a participação das mulheres cada vez mais atuantes, né, trabalha essa questão da equidade dos gêneros dentro das propriedades rurais. E nesse caso, no dia 25 e 26 de outubro, a gente vai ver lá em São Paulo, né, nós do Agrofag também vamos participar do congresso e a gente vai ver de perto como essa troca, esse compartilhamento de experiências entre mulheres, rodas de palestras, mesas redondas, fóruns, né, tecnológicos, vão agregar ainda mais como a atuação nas propriedades pode melhorar a produtividade, melhorar a produção e também as técnicas de manejo, né? Edneia, nesse sentido, você me contou que você já teve por muitos anos produção, né, de gado de leite e também tem a produção agrícola muito forte aí na região central do Paraná. Como você vê hoje que a tua troca de ideias com outras mulheres pode agregar para a sua produção e, de repente, ajudar outras parceiras aí de caminhada no agro? A minha atuação dentro do setor, ela ficou mais expressiva quando eu comecei a participar mais ativamente dos grupos de mulheres. Por isso que é importante a gente sempre estar engajada com os grupos de mulheres. Aqui no Paraná, a comissão de mulheres, ela é muito forte, a comissão de mulheres dos sindicatos patronais, ela está se tornando cada vez mais forte, tanto que ela está presente eu não sei expressar certo os valores, mas grande parte dos municípios aqui do Paraná, já tem a comissão de mulheres, que é a comissão de mulheres da FAEP, é onde a gente busca recursos para a gente estar trazendo informação, trocando informação técnica de qualidade, com certificação, sabe? Então, é isso que é importante, as mulheres estarem conectadas para poder estar trocando essas experiências, porque numa roda de conversa do encontro de mulheres, podem surgir desafios, dificuldades que a outra pessoa já passou e
e isso daí já não vai ser mais uma dificuldade, né? Então, ela já vai conseguir, de repente, estar adequando os manejos necessários dentro da propriedade para resolver essas situações. Então, essa conexão das mulheres, ela é extremamente importante, esse engajamento que as mulheres têm entre si. Então, quanto mais a gente tiver essa integração, mais a gente tem acesso às informações, as possibilidades da gente estar melhorando a qualidade de tudo dentro de uma propriedade rural. Muito bem, todos os processos também, né, que podem ser melhorados através de troca de experiências, conversas e resolução de problemas. Então, Edneia, eu acho que é legal a gente reforçar o convite para quem quiser conhecer sobre o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que vai ser realizado nos dias 25 e 26 de outubro, na cidade de São Paulo, capital, né? E aí eu queria que você deixasse o convite também para quem nos acompanha. Ainda dá tempo de fazer a inscrição? Ainda tem inscrições para quem quiser participar, mas corre que são pouquíssimas vagas, né? Para quem quiser estar participando. Se você ainda não se inscreveu e é aqui da região sul, pode estar usando o meu cupom Edneia Becker, tudo maiúsculo junto. Você vai conseguir um desconto bem bacana, ou se você ainda tem um grupo de mulheres, entre em contato comigo, que eu estou passando vocês para falar com o pessoal do Congresso, que eles vão estar atendendo vocês com todo carinho. Então, não deixe mais para frente, porque você pode deixar de participar, ficar fora desse evento incrível, que vai acontecer novamente, reforçando o que você falou, dia 25 e 26 de outubro, lá em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Então, vai ser um momento único, de muita transformação, conexão, e que nós vamos sair de lá, com certeza, todas renovadas e transformadas, com muitas ideias que vão estar aí contribuindo para a melhoria do agro e do mundo numa questão assim de muito amor envolvido lá dentro, gente, vai ser incrível. Show de bola. Edneia, obrigada pela sua participação aqui com a gente e a gente se vê no Congresso. Eu aguardo. Um grande abraço e prazer falar com vocês. Prazer. Até mais. Até mais. E nós do Agrofag vamos trazer as informações sobre esse congresso para vocês aqui no programa também. E agora está na hora de ver os valores dos grãos no mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja encerrou a semana em R$ 122,00. A saca do milho, R$ 43,00 e a saca do trigo, R$ 50,00. Depois do intervalo, na última reportagem da série sobre saúde do solo, o professor Ismael Lopes mostra a importância do manejo dos terraços. E no estúdio, especialistas falam sobre o tema e também sobre a importância do engenheiro agrônomo para o agronegócio brasileiro. Nossa força cresce a cada dia. Somos o futuro e suas infinitas oportunidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 21 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Chegou o momento da sexta e última reportagem da série sobre saúde do solo com o engenheiro agrônomo Ismael Lopes. Hoje vamos ver como é fundamental aplicar técnicas adequadas de manejo para os terraços. Olha só.
Nós já conferimos então as qualidades físicas, químicas e biológicas e hoje, no último episódio da série Saúde do Solo, a gente vai entender a importância de avaliar as estratégias para perceber se o sistema de terraceamento está adequado na propriedade. E por isso hoje estamos aqui avaliando esse terraço, né, professor Ismael? Isso, exatamente, né? O que nós temos focado é das premissas dentro da conservação de solo e de água, né? E a gente busca que tenha infiltração, né? Que tenha essa fertilidade química, física e biológica. Mas o terraço ele é essencial dentro do nosso sistema, tanto é que é uma das premissas, né? Do sistema conservacionista é eu ter o sistema de terraço adequado. E como é que eu sei que está adequado? Fazendo essa avaliação do sistema de terraceamento. Professor Ismael, quando se fala em terraceamento, a gente pensa que é a salvação da pátria, né? Resolve todos os problemas. É uma das premissas. Existem outros, mas o terraço seria uma das premissas principais e mais importantes desse processo. Isso, o professor colocou uma frase bem importante, né? É uma das, né? Só que o que está acontecendo? Às vezes o produtor, ele quer tirar esse terraço, né? E para tirar esse terraço eu preciso ter critérios, eu preciso avaliar o meu sistema, né? Hoje nós temos muitas ferramentas que podem contribuir com o produtor, né? Então eu tenho que saber que essas premissas, elas precisam ser cumpridas para que eu não tenha problema futuro, né? Principalmente com erosão, caso eu tire esse meu terraço e eu tenha chuvas de alta intensidade que extrapola a minha infiltração. Aí eu vou gerar lâmina de escoamento e vai ter a erosão na minha área, né? Tudo isso feito dentro das normas técnicas, né? E o agricultor tem que pensar o seguinte, ele tem que fazer a manutenção desse terraço também, né? Uma vez feito esse terraço, eu preciso manter a qualidade desse terraço, né? Por isso é que a gente chama de terraceamento adequado. É eu trabalhar, né? A premissa é esse terraceamento adequado, eu avaliar, né? Eu preciso saber quais as condições. Em cima disso, dessa avaliação, eu vou constantemente fazendo essa manutenção do meu terraço. Porque todo ano, quando eu estou fazendo a semeadura, que eu estou passando a minha semeadora em cima, eu estou baixando a crista do meu terraço, eu estou baixando a capacidade de retenção do meu terraço. Então a premissa é eu avaliar esse terraço, caso eu não saiba, eu avaliar esse terraço, conhecer o meu sistema, para que eu possa saber se ele está adequado ou não, né? Agora esse terraço, Ismael, antigamente você não tinha dado suficiente para, vamos dizer, dimensionar o seu terraço. Hoje, com essas estações meteorológicas, hoje é possível você fazer um terraço altamente adequado à precipitação e à declividade que você tem na sua lavoura, né? Exatamente. Hoje nós temos ferramentas que contribuem para isso, né? Nós chamamos até de agricultura de precisão, né? Então, quais são essas ferramentas? Hoje nós temos a normal climatológica, né? Que nós sabemos o histórico de chuva da região, então nós sabemos de chuvas de alta intensidade, por exemplo, posso pegar qual é a possibilidade de eu ter uma chuva de 80 milímetros ou qual é a chuva de maior intensidade em 20 anos. Com essas indicações mais precisas. Isso, eu consigo trabalhar isso aí. E também eu consigo fazer avaliações pontuais, né, para eu saber qual é a infiltração de água no meu solo. Através, por exemplo, do infiltrômetro de Cornell, né, que é um simulador de chuva portátil, eu consigo saber qual é a infiltração. Em cima da chuva de alta intensidade e a infiltração que eu tenho pontual no meu talhão, eu consigo fazer esse ajuste, né? Eu consigo avaliar esse meu sistema dimensionar o terraço. Consigo dimensionar o terraço com a altura ideal para o produtor trabalhar, com a distância entre terraços ideal para ter um seguro, né, dessa minha área. Então eu consigo fazer, através da agricultura de precisão, eu consigo trabalhar a qualidade. Hoje nós temos, por exemplo, os drones, né, que geram imagens de alta resolução. Eu consigo gerar um ortomosaico da minha área e eu consigo ver declividade desse meu talhão, né, da minha área. Em cima disso eu consigo gerar cotas, né, que seriam as linhas, que são as curvas
que facilitam bastante. Posso até gerar esse projeto, colocar no meu trator e o meu trator, através do piloto automático, já levantar o meu terraço. Já ter esse mapa, né? Já ter esse mapa já esse mapa já pré-estipulado. Então eu já vou lá, eu vou ter precisão. Não é isso que acontecia nos anos 80 até 90, né? Mas hoje nós temos ferramentas adequadas de agricultura de precisão que a gente consegue fazer com qualidade o dimensionamento desse nosso sistema de terraço. E professor Ismael, agora a gente já entendeu então que é importante fazer esse manejo, né, do sistema de terraceamento e na prática, né, de que maneira ele vai auxiliar para o produtor ter um manejo conservacionista do solo a longo prazo, por exemplo. É preciso sempre fazer a manutenção desse sistema, mas de que maneira ele vai na prática auxiliar o produtor ter um maior controle da lavoura? Veja bem, o que pode ser feito, né? Nós estamos falando aqui em termos de tecnologias de ponta, mas nós temos ferramentas também que podem ser usadas como o nível óptico, até o nível de mangueira, né? Que a gente pode fazer seções desse nosso terraço trabalhando essa capacidade da seção do nosso terraço, que é uma avaliação que consiste em trabalhar o nível óptico, né? Então eu vou pegar, vou colocar essa minha régua na crista do meu terraço, né? Lá em cima na crista do meu terraço, vou plotar essa cota, aí depois eu vou plotar também uma cota na parte interna do meu terraço, e aí por diferença eu sei a profundidade do meu terraço. Buscando a primeira leitura na base contrária da minha crista, buscando uma leitura inicial, eu consigo saber a largura do meu terraço. Como a forma do terraço é basicamente um triângulo, utilizando então a largura do terraço e a profundidade, multiplicando por 1 metro de seção esse meu terraço, eu consigo calcular a capacidade que esse meu terraço tem de suportar em volume de água. Né? O terraço seria então assim, a grosso modo, né, uma maneira de você evitar a erosão e manter essa saúde do solo que a gente vem tanto discutindo aí nesses episódios, né? Está estruturando o solo e agora você tem um terraço que vai segurar. É um dos princípios para segurar a erosão e manter a saúde do solo. Isso, ele não é a principal, né? Mas ele é um dos princípios. Não podemos deixar de ter terraço. Né? Para o agricultor às vezes é assim, ó, agora eu estou fazendo plantio direto, estou com uma palhada, eu posso abaixar a crista do meu terraço e não vou ter problema. Ele vai ter problema no futuro. Então, eu preciso ter critérios para isso. Eu preciso avaliar, né, usar as ferramentas que eu tenho para eu conseguir dimensionar essa altura do meu terraço. A distância entre terraço e a profundidade desse meu canal. Muito bem. Né? Então, sempre fazer com critério, né? A mensagem é essa, sempre fazer com critério. E hoje nós temos muitas ferramentas que dão subsídio para a gente ter esses critérios para avaliação do sistema de terraço. Então, para a gente agora fazer um resumão desses nossos episódios aí, falando sobre saúde do solo. A gente começou lá atrás, entendendo como os artifícios que a gente tem hoje para a manutenção da saúde física vão ser importantes, assim como a saúde química, a biológica e também essas outras estruturas que fazem com que o solo mantenha assim um sistema conservacionista. Tudo isso foi muito importante para a gente entender, né, como o produtor pode ter um manejo mais saudável para o solo. Então, professor Ismael, muito obrigada pela sua participação nessa série com a gente. Fizemos vários episódios que eu tenho certeza que vão contribuir para quem está em casa nos assistindo. Você tem mais alguma contribuição aqui para trazer para a gente, mais alguma informação? Eu queria agradecer e dizer que a gente fica à disposição, e o que a gente pôde aprender aqui é que de maneira alguma existe uma ferramenta que isoladamente vai funcionar. Na verdade, é tudo uma engrenagem que precisa ser unificada, ou seja, ter o mesmo ritmo, né? Temos que trabalhar em amplitude e em conjunto para que a gente consiga ter essa estabilidade produtiva tão buscada, né? Que o fim é esse, né? A estabilidade produtiva dos sistemas. Essa foi então a nossa série Saúde do Solo. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. A gente espera que essas dicas tão valiosas trazidas pelo professor Ismael Lopes possa contribuir aí com a sua produção.
E aqui no estúdio a gente continua a conversa com a participação de 2 agrônomos hoje aqui. Luiz Anão, pesquisador do IDR Paraná, mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindos, Anão. Obrigado, Daniela, professor Celso. Nesse programa que a gente tem sempre a honra de participar e poder estar contribuindo com todos. Show. E também Fernando Pereira, que é presidente da AREAC, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. Bem-vindo, Fernando. Novo, obrigado. É um prazer sempre muito grande para a gente estar aqui nesse programa de vocês. E hoje continuamos falando sobre a saúde do solo, né? Acompanhamos esses 6 episódios aí com a participação do Ismael Lopes e eu acho que o que a gente não pode deixar de falar aqui é que todas essas informações devem ser trabalhadas em conjunto, né? O solo é realmente um organismo vivo que depende de todas essas informações. Queria que você comentasse um pouquinho, Zanão, da sua perspectiva sobre essa série também. Então, eu acho a série muito oportuna, né? E importante, né? Porque o solo, ele é como você falou, um organismo vivo, ele é um sistema bem complexo, né? E se a gente considerar a propriedade aí como uma empresa, né? Que o produtor também tem que ter o lucro, né? E o solo, ele é um insumo, um bem ali, um patrimônio, né? Que está inserido no processo produtivo, né? As culturas, a produtividade das culturas, o solo interfere nessa produtividade, então tem que ser essas questões todas levantadas na série, né, são muito importantes e o produtor deve levar isso em consideração, sim, se a gente busca aí aumento de produtividade e conservação do solo, né, que são as duas coisas que a gente, como engenheiro agrônomo, a gente tem que ficar atento a essa questão, produzir, gerar lucro, mas também cuidar do patrimônio solo, né? Com certeza. Que é um recurso natural não renovável. Exatamente. E, Fernando, você falava com a gente aqui nos bastidores que é realmente essa questão de unir essas informações, trabalhar os 3 pilares, físico, químico e biológico em conjunto, que é essencial, como o Zanão pontuou. Perfeito. Eu acho que esse é o grande papel do engenheiro agrônomo, né? É olhar isso de uma forma, né, holística, e integrar todas essas questões, né? Então, assim, como foi acabado de falar, o solo é um ser vivo, né? E a gente precisa manter ele vivo, né? E como é o principal patrimônio do produtor, é aquilo que ele vai deixar para os filhos deles, para o neto dele, ele tem que trabalhar dessa forma, olhando não só o aspecto químico que algumas gerações atrás foi o principal foco, né? A gente aumenta a produtividade, né? Com fertilizantes químicos. Hoje a gente entende que é a associação disso, né? A gente precisa manter o nosso solo, a gente precisa de plantas que vão fazer com que essa vida microbiana funcione, né? Nós vamos fazer com que a gente mantenha essa interação, né? Da biótica, né? Com o químico e é isso tudo junto que realmente vai fazer com que o produtor possa ter sucesso na sua atividade, né? Que é o colher mais, que é o produzir mais, né? Com rentabilidade e com sustentabilidade. Zanão, o Paraná é um exemplo de conservação, né? E o professor Ismael deu várias técnicas aí, física, química do solo, né? O que você acha realmente, na sua opinião, como que está o Paraná em relação a essa saúde do solo? O Paraná, ele é um dos estados, né, que tem uma legislação própria sobre o uso e ocupação de solo, também está na vanguarda dessa questão. Foi o berço do plantio direto, né, então uma das ferramentas aí de manejo e conservação de solo que a gente tem. E também está preocupado com essas questões, né? Tem o próprio IDR Paraná, junto com universidades, com o patrocínio aí da FAEP, do Senar, tem aí feito uma rede para estudar esses índices aí de qualidade do solo, para ver distância de terraço. Então, realmente, o Paraná ele está na vanguarda aí dessa preocupação com o solo, né? Que foi tratado na série, né? Então, mas a gente tem que conscientizar o produtor, né, cada vez mais dessa importância, né? O solo é um ser vivo, então
a gente vê também, por exemplo, que o oxigênio ele é um nutriente. Quando você começa a estudar ali, o oxigênio é um nutriente. Então, como que você vai ter um oxigênio, uma circulação de oxigênio, a planta respirando bem, se o solo está compactado, né? Então, a gente tem que ver, cada vez mais entender que o solo vive, o solo precisa respirar, o solo precisa se hidratar, o solo precisa segurar essa água. Então, a gente tem que colocar todos esses fatores, né, que foram muito bem colocados, pontuados na série, em prática no dia a dia. Então, a gente tem que fazer isso chegar em cada propriedade, né, conscientizar o produtor. Com tudo isso, Ronaldo, que você falou aí, que a gente concorda, é o real, né? Mas o agricultor hoje, com suas práticas de manejo, não estaria um pouco prejudicando, talvez, essa situação que você está colocando aí? Sim, esse soja, milho, soja, trigo, isso, né, os próprios pilares do plantio direto não estão sendo muito bem colocados, né, observados, né, essa questão de mínimo revolvimento, de plantas de rotação de culturas, plantas de cobertura e o solo sempre coberto, né, seja com cobertura morta, palhada ou com as próprias culturas ali, né. Então, são coisas simples, né, que a gente precisa relembrar sempre, né? Toda oportunidade que a gente tiver igual essa, a gente tem que ficar relembrando. É igual assim, a saúde humana, né? A gente sabe que tem que fazer atividade física, não pode fumar e tem que fazer uma dieta e comer coisas saudáveis, mas a gente tem hora que dá uma escorregada. Mas nessa questão do solo é mais importante ainda, porque os efeitos dessas práticas, pequenas práticas que a gente coloca, como foram colocadas, não são coisas muito difíceis de se fazer, né? Mas o efeito disso é lento. Mas quando você atinge esses efeitos, né? Quando tem um produtor que tem uma boa conservação do solo, essa água infiltra a água no solo, não tem compactação, acrescenta matéria orgânica no solo, esse produtor ele não quer retroceder, ele não quer, né, deixar esse sistema que ele conseguiu pouco a pouco, né, estabilizar. Então, é mais ou menos isso. Sempre a gente tem que ficar falando para o produtor para ele colocar essas práticas né, no dia a dia ali na lavoura. E não aplicar corretamente. Aplicar corretamente, né, e entender que isso é lento, que o processo é lento, mas ele é exitoso no final. Que lá na frente vai ter um bom retorno, né? Sim. Fernando, agora eu queria contextualizar também aqui contigo que a gente começou a série falando sobre como controlar a erosão, né? Evitar a erosão e a importância do terraço para isso, o sistema de terraceamento. E terminamos falando do manejo de terraços também. No seu ver, assim, os produtores rurais, junto dos engenheiros agrônomos, têm trabalhado a questão dos terraços, esse espaçamento necessário, o bom nível, assim, né, das curvas que precisam estar bem ajustadas também. Como é que está essa questão, ao seu ver? Eu acho que assim, né, a gente está vivendo novos momentos, né? Então, assim, no passado, quando a gente falava o plantio da palha, não é o plantio direto. Então, num primeiro momento, esse plantio em cima da palhada, ele diminuiu a erosão, né? Muita gente acabou tirando terraços, aumentando essas estâncias de terraços. E o que a gente tem visto nos últimos anos, né, principalmente em relação às mudanças climáticas, né, a gente não está tendo tanta perda na quantidade de chuva, mas as precipitações elas estão muito mais concentradas, elas estão muito mais pesadas em termos de volume. Então está voltando a agravar isso. E aí quando o professor fala de macroporosidade, microporosidade do solo, né, de reter mais esses espaços para a gente ter onde guardar essa água, né, é extremamente importante. Então a gente precisa voltar a conceitos básicos, né? Plantio direto não é feito numa sucessão de soja, milho, mas é feito com outras plantas com sistemas radiculares diferentes que vão fazer com que essa movimentação de nutrientes, que a gente consiga aumentar essa macro, micro porosidade, né? E aí, eu sempre falo assim, ó, o terraço é o goleiro no futebol, ele é o último, né? A gente tem que começar desde o ataque lá. Exatamente. Se defendendo. Uhum. Né? E quando chega no goleiro, é sinal que a gente já falhou em outras etapas. E aí volto a frisar de novo, a importância do profissional olhar isso tudo. Nós temos
diferenças de solo, a gente precisa usar, né, todos os recursos que nós temos. E como eu acabei de falar, isso não é estável, né? Nós estamos vivendo momentos novos, né? E se tende, né, pelo menos é o que se fala, a agravar isso. Então a gente precisa fortalecer, né, justamente, e voltamos ao início lá, né? Voltar a olhar os terraços com outros olhos, né? Voltar e pensar, né, numa rotação de cultura, pensando em plantas que realmente ajudem nesse processo, ao mesmo tempo que o grande desafio é que essas culturas sejam viáveis e mantenham o produtor, né, competitivo, mantenham o produtor sendo sustentado, né, pela terra, que é o objetivo principal. Claro, com certeza. Eu vou voltar uma pergunta para os alunos. Respondeu muito bem, Fernando, gostei da tua interpretação. Mas, Zanon, hoje, será que essa era digital não está levando os profissionais a ficar muito robotizados, esquecendo dessas práticas fundamentais que existem, voltar aos fundamentos e estar olhando para o futuro da microbiota do solo também, que vai ajudar nessa porosidade, vai ajudar nessa conservação do solo? Certamente. Então, a gente está vivendo assim, uma era muito avançada, né, de conhecimento, de técnicas, de ferramentas. E aí parece que a gente se deslumbra com essas ferramentas, mas esquece um pouco o básico que deve ser bem feito, né? Então, assim, os princípios básicos, né, todos esses princípios dessas técnicas, eles, em algum momento, eles estão deixando de ser empregados, né, corretamente, pela facilidade, às vezes, dos softwares, das ferramentas digitais aí, né? Então, mas assim, é uma ferramenta, né? E o profissional que tem que correr atrás de melhor usar essa ferramenta, né? Então a gente tem visto também essa avaliação, né, da biologia do solo, né, com algumas técnicas aí, o próprio BioAS, análise de enzimas do solo, né? Então hoje já se fala também algumas ferramentas para você medir compostos orgânicos que são produzidos ali no solo também, para avaliar essa qualidade. Mas assim, essa parte biológica do solo, os próprios insumos aí, os bioinsumos que a gente tem visto, né, os inoculantes, né, cada vez mais assim. Esses, então, uma velocidade muito rápida nos últimos 4 anos, né? Então o caminho está aí também, né? A gente desconhece muita coisa dessa parte biológica, mas a gente tem o exemplo da fixação biológica de nitrogênio, né, da soja, né, que faz a soja brasileira ser um sucesso aí nessa independência de nitrogênio em um micro-organismo. Imagina todos que estão postos aí, que estão sendo mais estudados, né? Então, acho que a gente está partindo para essa fertilidade biológica também. A gente tem que partir para isso também. Então, para esse lado, né? Mais ferramentas, ferramentas práticas no dia a dia, né? Como a gente tem uma análise de solo química, a gente teria que ter essas ferramentas também para avaliar a biologia do solo mais rápido ali no campo. Além das práticas conservacionistas, reestruturar a microbiologia do solo. Do solo, e aí aquele tripé, né? Química, física, biológica. Se a química ela está ali no meio, né? Como o próprio Fernando falou, a física é a questão da respiração, é oxigênio e hidratação do solo. Então, se isso não tá bem, a biologia não vai bem e a química também não vai bem, porque os nutrientes se movimentam na água, né? Exatamente. Como o professor Celso bem lembrou no episódio da série, a planta não come, a planta bebe. Então é água, é oxigênio, é poro, é parte biológica, física e química junto. E é preciso dar condições para que esse sistema radicular também cresça, possa né? ser A planta está ali no sistema. E não pode ter alumínio também, que senão não vai ter raiz para crescer, com impedimento químico. Então, cada vez mais o profissional tem que se atentar aos princípios básicos, né? Se ele souber esses princípios básicos ali, ele vai dominar todas essas ferramentas aí, vai se aproveitar de todas elas. Né? E falando do profissional que precisa ter esses conhecimentos básicos, a gente relembra, né? Na última quinta-feira, dia 12, foi comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo e é um papel muito importante desses profissionais, de vocês, né? Que estão aqui e levar esse conhecimento adiante também, né? Temos aí
diversas frentes de atuação do engenheiro agrônomo, mas a base precisa ser relembrada, né, Fernando? Inclusive, parabéns a vocês três pelo Dia do Engenheiro Agrônomo. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de levar esse conhecimento da base daqui para frente, né, em diante. Esse é um constante desafio que a gente tem, né? É claro que cada profissional segue o seu caminho e primeiro é ele que tem que buscar isso, mas dentro da Associação de Engenheiros Agrônomos de Cascavel, a gente procura, né, trazer alguns temas, né? E olha como que a gente está falando aqui de solo, foi um dos temas que a gente acabou abordando de forma indireta esse ano, né? A gente viu toda a tendência e a gente entende que pela região que nós vivemos, né, nós não vamos tirar a soja, nós não vamos tirar o milho, né, mas nós precisamos fazer rotação de culturas. E esse foi um dos temas abordados durante os treinamentos que a gente teve durante esse ano, né? Aproveitamos o trigo que entrou em evidência e ele pode entrar nesse processo, mas trazer outras culturas, né? E principalmente explorando o que cada uma dessas culturas traz. Questão de descompactação de solo, reciclagem de nutrientes, né? Aumentando a minha quantidade de carbono aí, né? Exato. Essa relação CN que é importante, né? Para a gente futuramente aí galgar aí um pouquinho mais de matéria orgânica, que é o grande desejo que a gente tem na nossa região. Então são esses os desafios, né? E aí a gente busca sempre, né, trazer esses temas, né, justamente para tentar atualizar um pouco ou despertar, né? Que eu sempre digo, a gente não vai conseguir atualizar 100%, mas despertar principalmente nesses profissionais novos que estão chegando no mercado, né? Então entender, como falou, que de ferramentas a gente está cheio e talvez vamos ter uma gama de ferramentas que vão dar velocidade isso aquilo, mas a gente precisa trabalhar os conceitos básicos, a gente precisa entender o que fazer com essas ferramentas, as informações e como é que a gente faz a interação de tudo isso, tá? Então esse é o grande desafio. E aí numa semana que a gente está comemorando, né, não só o Dia do Engenheiro Agrônomo, mas na nossa instituição nós estamos comemorando os 55 anos de associação, né? A gente acaba tendo uma programação pensando, não largando a questão técnica, né, que faz parte da nossa formação e ela tem que ser continuadamente trabalhada, né, mas também a gente precisa festejar isso, né, e essa foi a nossa programação aí dentro dessa semana aí do Dia do Engenheiro Agrônomo. Ótimo, muito pertinente, realmente. É isso, né, Zanão? É isso que o Fernando comentou, então. Cabe a cada profissional também. Hoje se está se atualizando, né, nessas técnicas, nesses conhecimentos, até nos princípios básicos, né? Você tem muitos cursos aí disponíveis, né? Vocês colocam toda semana ali um monte de curso, muitos cursos gratuitos online. Então essa constante capacitação dos profissionais também, eu acho que atualização, né, ela é importante para aplicar esse conhecimento, né, para uma profissão que é muito nobre, que é ajudar o produtor ali a produzir alimentos, né, para alimentar todo mundo, né, e também visando aí uma conservação dos recursos naturais, né, você produzir, mas com sustentabilidade. Com sustentabilidade, né, professor? Com sustentabilidade, com certeza. Muito bem, pessoal. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E agora vamos ver como encerraram os preços no agromercado. O preço da arroba do boi gordo reagiu um pouco e encerrou a semana em R$ 209,00. O quilo do suíno, R$ 6,08 e o quilo do frango, R$ 4,09.
City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Nossa força cresce a cada dia. Somos o futuro e suas infinitas oportunidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 21 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. O mais recente episódio do Agrocast FAG foi uma conversa sobre o controle de nematóides nas lavouras. Eu e a Isa recebemos no estúdio André Prediger e Fernando Zanata, que fazem parte da equipe da empresa Pioneer. O episódio completo você pode assistir no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Mas nós separamos um trecho para mostrar agora, onde o Fernando e o André falam sobre o tamanho do prejuízo que essa praga pode provocar. Fernando, a gente tem aí alguns slides, né? Alguma apresentação que eu queria que você falasse um pouquinho. O que a gente tem, então, aí para a gente analisar, né? Essa estrutura e alguns dados também aí. Conta pra gente, Fernando. Isso. Esse é um nematóide, né? Como falei, boa parte tem esse formato aí cilíndrico, né? Ele parece como um fio. E ele basicamente é dividido num sistema circulatório, digestivo, né? E então... Ele geralmente é em milímetros, né, a 0,25 milímetros, a 4 milímetros, chegando a 12 milímetros, né, é as espécies que atacam as plantas, né, das grandes culturas. E tem um trabalho aqui que mostra que, por exemplo, em 1 hectare, fazendo uma amostragem a 20 centímetros de profundidade, pode se encontrar até 7,5 bilhões de nematóides. Bilhões de nematóides. Exato. Isso em 1 hectare? Isso, 1 hectare. Essa é uma estimativa de um pesquisador, né? Então a gente vê um problema que a olho nu é tão pequeno, mas que tem trazido tantos prejuízos, né? A gente tem esse dado atualizado que a gente estava comentando aqui nos bastidores também. Hoje são bilhões de reais, né, desperdiçados aí por conta dos problemas causados pelos nematóides. Conta pra gente também, Fernando. Saiu ano passado na Sociedade Brasileira de Nematóides, né, um estudo atualizado. Até antigamente era em torno de 35 bilhões de reais o dano. E hoje tem um dado mais estimado, mais correto, que é em torno de 65 bilhões, ou seja, 10% da produtividade de soja, né? Ou seja, cada 10 anos vamos dizer, de produtividade de soja, né? Que a gente se perde um ano uma safra perdida. Exato. Então, se a gente parar para pensar, né, em 10 anos, uma safra inteira perdida é algo que a gente tem que prestar atenção, né, André? Com certeza. E seguindo nessa linha, a preocupação da Pioneer, ela é trazer mais essa segurança, sabendo que você tem uma praga que em 1 hectare você encontra até 7,5 bilhões dessa praga num solo. O prejuízo que ela causa é um prejuízo muito grande. Para isso, você traz as condições para que a cultura ela não vá perder esse potencial dela. Você dá para ela o quê? Você confere para ela uma proteção que faz com que ela consiga expressar o seu potencial. Então, como é um dano muitas vezes invisível, como é uma praga que é bastante minúscula, pequena, você não consegue muitas vezes mensurar esse dano. Porém, o dano é muito grande. Quando a gente eleva isso a cada 10 anos, você perder uma safra inteira, mostra a representatividade pensando no volume de soja que é colhido no nosso país, que é um país essencialmente agrícola, um país com uma fronteira agrícola muito grande, e você perder uma safra sabendo que a cada ano a população aumenta no mundo, quantas pessoas que deixam de receber o alimento. Sim. Então, nós também somos um player importante para o mundo inteiro na produção de alimentos. Então, você dá a condição para que a planta consiga
produzir o máximo que ela tem, que nós não vamos aumentar o potencial da cultura, nós vamos deixar com que ela consiga expressar o seu potencial. O potencial, ele é caracterizado lá na fase inicial, quando é criada a variedade. Sim. Nós vamos ter que fazer o quê? Nós precisamos dar condições para que ela consiga expressar o seu potencial. E é nisso que a Corteva como empresa, que é hoje a dona da Pioneer, a Pioneer faz parte da Corteva, ela tem uma preocupação muito grande. Trazer essa segurança, mais essa ferramenta para os nossos clientes. Essa é a grande preocupação da empresa. E se você quiser rever as reportagens aqui do Agrofag ou indicar o conteúdo para algum amigo ou alguma amiga, esse é o nosso canal no YouTube. Olha só, vou mostrar aqui na tela para vocês a página inicial, onde estão disponíveis todas as nossas reportagens e também os nossos vídeos, né, com as playlists, e cada uma delas tem um tipo de conteúdo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A gente tem os shorts, que esses vídeos mais curtos para você ver rapidamente, também a nossa playlist do Agrocast Fag que vocês acompanharam agora há pouco com a equipe da Pioneer, e também o nosso programa na íntegra, por exemplo, né, professor? É muito prático. Muito prático, diversidade de conteúdo, é só escolher. Isso mesmo. A gente também deixa o convite para vocês que quiserem nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, no YouTube e também no Facebook, nosso @agrofag. E para você mandar a sua mensagem, mandar uma sugestão de reportagem, mandar uma foto da sua propriedade, um vídeo do que você tem aí, alguma forma de manejo, é só mandar um oi no nosso WhatsApp, que é o 4533213970. A gente espera pela sua mensagem. Vamos dar uma olhada agora nas indicações? Separamos aqui algumas dicas de eventos e cursos para vocês que estão em casa nos acompanhando. Olha só, começamos falando de um curso da Embrapa, que é o aproveitamento de resíduos no preparo de bioinsumos. É gratuito e com certificado. Será realizado no dia 16, a partir das 8 horas da manhã. Tem também o primeiro simpósio de agronomia do Sudoeste. Esse que é um evento que vai acontecer no dia 17 até o dia 19 desse mês, lá em Francisco Beltrão. Então você pode fazer a sua inscrição, né, por esse QR Code que está na tela ou pelo site desse evento. Primeiro simpósio, então, de agronomia do Sudoeste. Além desse, tem também seminário online, o que você precisa saber sobre exportação de mel. Essa é uma indicação, então, para os nossos apicultores aqui da nossa região, né? O que você precisa saber, então. Dia 18 de outubro, das 4 horas da tarde até às 6. Então, as inscrições é lá no site da Confederação Nacional da Agricultura, cnabrasil.org.br/seminário.exportação-mel. Agora vamos para as redes sociais. Olha só, a professora Ellen sempre aqui com a gente no Agrofag, né? Aula prática de qualidade e pós-colheita, né? Qualidade da pós-colheita, com uma das turmas de agronomia. Também temos a participação da turma que estava lá no Lago Municipal de Cascavel. Olha só, turma de agronomia cuidando do meio ambiente, lá no lago. Então aí o Centro Fag e o curso de agronomia de parabéns, né? E também aí, olha só, vimos hoje no quadro da Isa o cloreto de potássio, a importância que ele tem, né, para uma boa adubação, professor? Correto, é muito importante. Saber usar também corretamente é mais importante ainda. Isso aí. E aqui estão os bastidores, então, da gravação da Isa com os estagiários. Além disso, teve Feira das Profissões na semana anterior aqui na FAG, e aí a participação dos acadêmicos de agronomia, junto com a coordenadora, a professora Ana Paula, e a Isa. E além da participação desses acadêmicos lá no FAG-X, na Feira das Profissões, eles também participaram de um ciclo de palestras na última segunda-feira, que foi realizado lá no auditório do Bloco 3 do Centro FAG, que teve várias áreas aí da atuação do engenheiro agrônomo, que teve o dia de comemoração na última quinta-feira, dia 12. Professor Celso, então é com essas imagens que nós encerramos o Agrofag desse domingo. Eu te vejo na semana que vem. E mais uma vez, meus parabéns pelo Dia dos Professores a todos que nos acompanham também. Você que é professor, nossos parabéns aqui da equipe Agrofag. Muito obrigada. Obrigado, Antonella. Parabéns a todos os professores. Até a próxima semana, pessoal.